pessoal, seja bem-vindo ao podcast, o podcast da Cast Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes. E eu, Karine Rocha. Nós estamos aqui para apresentar um episódio mais do que especial. Hoje nós vamos falar com a doutora Clarissa Rodella. Vamos abordar o tema NR1 e as mudanças que estão para ocorrer, né, doutora? Esse episódio tem como objetivo traduzir de forma clara e prática, aplicável também às mudanças introduzidas na NR1, especialmente no que diz respeito à gestão de riscos psicossociais, que é um assunto, doutora, que está chamando muita atenção, hein? A doutora Clarissa Rodella, referência em Direito do Trabalho, Comportamento Organizacional, Compliance e Prevenção de Passivos. Uma das vozes mais lúcidas quando o assunto é gente e responsabilidade. Doutora, fala um pouco mais de você pra gente. Pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite e parabenizo vocês também pela iniciativa, tá? Porque esse tema realmente é um tema muito atual, urgente e que vai transformar aí o dia a dia das empresas. Bom, eu sou advogada aqui na cidade de Americana, nós atuamos em todo o Brasil, mas isso já faz bons, longos 23 anos. Agora em maio eu completo também 23 anos de advocacia. E o direito do trabalho é uma das áreas que a gente atua lá no escritório, né? Tanto na parte preventiva, como a parte consultiva, como também a parte contenciosa. E a NR1 agora, né, ela já está em vigor, porém passará a ser cobrada de fato e fiscalizada a partir agora, de 26 de maio de 2026. Então, já tá valendo. Já tá valendo. O pessoal tá achando que vai começar em maio, mas o governo deu o prazo, não deu? O início ali para as empresas se prepararem melhor. Exatamente. Entender, vamos dizer assim, né? Exatamente. Na verdade, esse prazo foi prorrogado justamente para que as empresas possam se adequar à normativa, né? Porque a NR1 ela não é uma novidade. Não é, mas ela foi o quê? Revisitada, ela foi revista, né? Essencialmente, inclusive. Né? Essencialmente. Assunto extremamente importante. Pois é, até pela substituição aí do PGR, né? Pelo PGR, o PPRA foi substituído, enfim. Eu comecei ainda no PPRA. Eu também, no PPRA. Quantos documentos. O que efetivamente mudou na NR1 sobre esse assunto psicossociais? Olha, se a gente pudesse falar de uma forma bem resumida, atualmente, então, já há uma obrigatoriedade, ela é explícita, de identificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, avaliar quais são esses riscos e fazer o controle disso de uma forma efetiva, como se para cada risco houvesse o quê? Um remédio, né, a depender do grau também. Então, se eu pudesse resumir, seria isso. Muito se pensava, sem querer cortar a Karine aqui, mas muito se pensava nos riscos físicos, né, os ergonômicos, químicos, enfim. De repente, esse é um assunto agora mais para o lado do cuidado humano, né? Não lidar mais a pessoa como uma máquina. Então é um assunto que vem extremamente a calhar, né, nesse momento. Exatamente, até porque eu sempre digo que o direito ele foi feito para a vida, né? A vida não foi feita para o direito. Sim. Né? Então, acompanhando os fatos da vida, o direito ele vem regulando essas relações. E o que se percebeu? Que os riscos psicossociais, eles existem no ambiente de trabalho, porém eles estavam ali, mas não estavam sendo vistos, enxergados mesmo, de forma a controlar esses riscos. Né? Porque a gente sabe a norma da ergonomia ali, a NR17, né? Inclusive é possível você classificar dentro da ergonomia, né, os riscos psicossociais. Mas qual que é a grande questão aqui?
Nós, até antes de estarmos aqui no podcast hoje, nós conversamos, nós verificamos a pauta e o que a gente levantou de dados que eu achei extremamente importantes, né? A questão desse crescimento enorme, exponencial. Meu Deus, bati no microfone. Depois fica pro falha nossa, hein? Um crescimento exponencial dos afastamentos por transtorno mental. Né? Ainda mais em decorrer da pandemia, do período ali de pandemia. Né? Sem dúvida. Após isso que começou a vir os a mais. A gente assim, tem uma questão mesmo de um pensamento acelerado, né, dessa geração nossa até, que não se desliga nunca, né? Muitas vezes as questões psicossociais não necessariamente elas estão dentro de um ambiente de trabalho, mas quando elas estão, elas são regulamentadas por essa normativa, né? Então é muito importante para as empresas fazerem essa verificação completa, né, de uma forma adequada, justamente para que também depois não sobre no colo dela. Exatamente. Porque quem garante onde que esses transtornos aconteceram, né? Quando a gente vai fazer as palestras por exemplo, de assédio moral, assédio sexual, os assédios, enfim, a gente sempre fala muito isso, porque é impossível você desmembrar um ser humano. Então, se a gente dorme 8 horas por dia, ou não, né? Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Mas assim, dorme-se um tempo, trabalha-se um tempo e temos ali 8 horas para fazer alguma outra coisa, né? E nessas outras 8 horas, sim, pode ser que a pessoa adquira transtornos mentais ali nessas 8 horas, não necessariamente no ambiente de trabalho, né? Então a gente tanto é que durante a pandemia realmente foi levantado assim, foram levantados dados de pessoas, por exemplo, que estavam viciadas no jogo do tigrinho, por exemplo, uma coisa muito atual, né? E perdiam patrimônio, acabavam perdendo a família, né? E então assim é uma questão muito atual, né? A gente, se nós olharmos isso há um tempo atrás, não existia, né? Tem gente perdendo assim até o dinheiro de comer nisso, né? Então, agora a empresa, ela, por exemplo, e se ela também não está tomando atitudes dentro dentro de casa, né? Vamos falar assim, para não ter por exemplo, um jogo lá dentro. A gente vê como temporal, né? Ou atemporal, porque eu vejo em vários momentos alguma coisa que desencadeava que pode nos levar a fazer essa análise. Eu lembro, por exemplo, os jogos, o trabalhador saía da empresa, ia para o bar jogar uma sinuca, apostava ali dinheiro da empresa, da família. Ou vendia a cesta básica, ou ia caça-níquel. Lembra isso daí? Opa, com certeza. Então, a pergunta que se faz é o que a empresa está fazendo para começar a tratar isso como uma doença. Porque é um vício. Pois é. Eu vi bastante gente entrar nessa ideia do jogo aí, do tal do tigrinho aí, que virou febre, agora até parece que deu uma caída, né? Mas eu tenho um ponto aqui, cara, que é interessante quando a gente fala de psicossocial. Olha que é interessante. Quando você vai fazer o exame de um trabalhador, vamos falar um treinamento que a gente ministra na Caixa, trabalho em altura. Uhum. A gente já ouve falar de psicossocial lá atrás, em 2012. Lá na NR35. Por quê? Porque ele fala que a pessoa tem que apresentar aptidão, certo? E a aptidão, ela é aquele momento da anamnese, o exame. Você tá bem? Mas o você tá bem, ele fica muito subjetivo. E às vezes a pessoa não tá bem para o trabalho, porque é um trabalho estressante. A gente atendeu um cliente na Avenida Paulista, que a torre dava 127 metros de altura. Como é que a gente coloca um trabalhador sem ter esse estudo que vem de trás? Imagina os vícios, isso e aquilo. Então calha bem essa preocupação agora da empresa com os trabalhadores.
A gente poderia pensar em uma série de cenários aí, né? Doutor, existe um calendário, porque eu sei que essas empresas vão receber uma fiscalização. Existe já um calendário para elas já ficarem atentas, para não ficar para trás? Olha, eu digo que o melhor dia teria sido ontem, Sim. né? Mas fora esse dia, poderia ser o dia de hoje. Então, a gente precisa sim ter isso em mente, desenhado, tá? Inclusive com esse calendário, né, que é o plano de ação, o que vai ser feito mês a mês. Claro, isso primeiro precisa identificar, mapear esses riscos daquela atividade, né? Lembrando que não é uma questão clínica, e sim o que aquela atividade gera de risco psicossocial, né? Não é uma pessoa individualizada, né? Então, é um plano para que naquela atividade empresarial, né, ela consiga não minimizar ou até exterminar as questões de riscos psicossociais. Então, vamos dizer ali, para mim, tá, a gente tem que pensar assim, não só na fiscalização, né? Porque, claro, vai ter a fiscalização, vai ter aumento de reclamação trabalhista, a gente tem que pensar em vários cenários, né? Hoje, por exemplo, em várias atividades o turnover é muito grande, tem muito, às vezes tem desgaste emocional, às vezes não é nem a questão por exemplo, de assédio moral e sexual, mas tem também, né? Mas se a gente olhar para tudo isso e a gente fizer esse calendário, né, o ideal é que sempre seja implementado antes, claro, de quando já estiver fiscalizando, Logo- que é maio, ou logo seja, o logo período que foi dado. o período que foi dado, né? Até antes, né? Na verdade. Exato, não é uma coincidência. É, Então, assim, esse alinhamento, na verdade, ele é até estratégico, né? Porque se a gente não cuidar das nossas pessoas, como que a gente quer que a nossa empresa tenha sustentabilidade, longevidade no negócio? você fala que a própria atividade em si seja saudável. Sim, e assim, tem tantas formas, né? Por exemplo, treinamento de liderança, comitê ali para fazer uma liderança saudável, não é? Uma das questões muito claras para mim aqui na questão da NR1 é a questão da comunicação não violenta, né? Agora, quem está preparado para a comunicação não violenta, né? Enfim, mas realmente o fator humano, né, de segurança, de saúde, né, de medicina é importantíssimo. E a fiscalização, ela é a ponta, né? Na verdade, você pode ser fiscalizado e se você tiver tudo dentro, tá tudo certo, tá tudo ok. A fiscalização é útil. Exato. A verdade é que ela vai vir depois que tudo foi falado. Então, beleza, todo mundo entendeu? Agora vamos ver se está funcionando. Essa é a ideia, né? O princípio é esse. Ver se está funcionando corretamente. Justamente, E até ajustando, inclusive, pontos que não dão, que se chega à conclusão de que não é possível balancear, né? Vamos repensar a norma de alguma maneira, como acontece com as normas. Teve um momento aí que afastamento, não, lembra? Passou de 15 para 30 dias lá no INSS, aí perceberam que, olha, 30 não dá certo, reduz de volta, e assim vai se ajustando. É para isso que serve. a gente precisa pensar lá no ciclo PDCA, né? Então e na verdade é algo que a gente pode usar em todo o nosso cotidiano, né, na nossa empresa também. Sim. Né? Então como que a gente tem que olhar para isso? Não é uma sentença e é daquele jeito, pronto e acabou. Não. Você planeja o que você vai fazer, bota no papel, certo? Aí, então você planeja, faz. Aí você checa o que deu certo, o que pode melhorar, o que não deu certo. E aquilo que não deu certo e aquilo que pode melhorar, você age em cima disso. Né? E esse ciclo
PDCA, ele é contínuo. É o tempo todo, então, implementando, né? Nunca está pronto, né? Sim. Eu brinco que nem contrato. Contrato você lê, relê, faz, coloca. Por quê? Porque é vivo, né? O ambiente empresarial, ele é vivo. A cultura empresarial, organizacional, ela é viva, né? O que é cultura? Cultura é aquilo que você vive todos os dias. Às vezes ela nem está escrita, não tem um manual, não tem nada, mas o que acontece aqui nessa empresa todos os dias? Essa é a cultura da empresa. Eu entendo de duas situações, né? Dois cenários. O primeiro se a empresa ela é pequena, tá fácil. Porque a cultura, se você começar de baixo, já ali no momento, tem várias empresas pequenas aqui na região. Mas quando você chega nela, você vê que não tem aplicação de cultura. O setor de lá pensa de um jeito, o setor de cá pensa de outro. De lá, o almoxarifado com a expedição às vezes não se conversa. E a produção né? Não é assim? Então, é o momento já para corrigir isso que a gente tem de histórico. E se começar pequeno, fica mais fácil. As empresas que estão grandes, teve um período para trabalhar isso daí. Agora, a partir de maio, né? Aí, aproveitando esse ponto, esse gancho, quais riscos legais, agora falando, aparecem quando a empresa não trata desses fatores psicossociais? Olha, são muitos, né? Vamos lá. Bom, acho que a gente poderia até voltar um pouquinho, Diego, e falarmos assim, tá, mas como que a gente chega até os riscos legais, né? Porque, vejam só, se a gente pensar que hoje existem as comunicações ali, né? A gente vai pensar, claro, no gerenciamento dos riscos ocupacionais, nós vamos pensar no PGR, Sim. nós vamos pensar no PCMSO, que se liga ao PGR, correto? Sim. E nós vamos pensar, porque daí o PCMSO ele acaba monitorando ali a saúde dos colaboradores, né? Então ali vai ganhar mais força, inclusive, né? Vai ganhar mais força. E o que tem ali junto, se a gente for pensar? Nós temos os exames admissionais, nós temos os exames, os periódicos, né? Os demissionais. E aí, se nós formos pensar nisso, e, claro, sempre de acordo com os riscos identificados, né, no PGR ali. Sim. Né? Cara, se nós formos olhar tá? Com todo esse aparato, toda essa documentação, você vai estar declarando, olha, na minha atividade, aqui na minha empresa, os riscos que eu tenho são esses. Então vai voltar uma pergunta para você. Mas então o que você está fazendo para remediar ou Sim. eliminar ou minimizar esses riscos? Aí entram os riscos legais. E aí? Né? Aí a empresa... Agora que são elas, né? Então, assim, a gente tem vários impactos, né? Riscos e impactos. Temos as questões da própria CIPA também, tá? A gente não... o que a gente não pode, de forma alguma, fazer, porque vai gerar o risco legal. A gente não pode, de forma alguma, ignorar. Ou falar assim, então eu não vou declarar aqui que tem isso, porque não tem como, né? Você tem que identificar e mensurar e aplicar o remédio adequado. Hoje não dá para esconder mais nada debaixo do tapete. Não dá. Porque vai ser descoberto. Exato. A gente sabe, né? A questão dos afastamentos, Sim, tudo. Tudo feito um levantamento. Exato. É pior para a empresa. Fica pior. E mais caro. Só que qual que é o problema também, né? Com essa questão dos riscos psicossociais identificados e declarados, com certeza, a hora que isso bater ali e falar, poxa, tá tendo afastamento na área tal, administrativa, por exemplo, na área administrativa da empresa XYZ. Opa!
Logo, pode haver o quê? Uma ação de regresso, que é uma ação regressiva, Sim. por exemplo, do INSS, por esse afastamento. Que é o que eles adoram, né? Pois é, então assim, pode haver ação regressiva, pode ali começar na própria fiscalização, a questão das multas mesmo, né? Sendo que pode, a cada infração e a cada reiteração, cada reincidência, aumentar, né, a questão das multas. Pode acontecer a questão da interdição dos setores, né, da própria empresa, né, num caso de risco grave, um caso de risco iminente, certo? Que mais? Uma das questões que eu acho que sim, são questões muito delicadas e muito sensíveis, são as questões de reputação também, né? Porque, queira ou não, a empresa está lá, ela não quer ser mal vista, né, perante o mercado. Então, tem a questão da reputação. E é uma preocupação muito grande das maiores empresas hoje. Eu costumo falar pro pessoal assim, olha, até pela minha experiência, os anos que eu passo pelas indústrias, quando eu vejo uma empresa que você chega nela, nossa, é uma maravilha a segurança do trabalho dessa empresa. Você tem que andar na faixa, você não pode estar falando no celular. Eu acho lindo. Tem empresas que eu até já falei assim, vamos testar a cultura da empresa. Quando você está trafegando seu veículo na rua, lá fora, você também para na faixa? Porque aqui dentro vocês param. Perfeito. Maravilhoso, isso é maravilhoso. E muito sim, você aprende com isso. Eu até me vejo, às vezes, usando alguns direita, esquerda, frente, por conta de empresas japonesas que eu passei. Mas a parte da cultura da empresa, a parte dessa aplicação, que eu fico um pouco preocupado, porque só empresas grandes se preocupam com isso porque tiveram muitos acidentes. Quando você pega o histórico dessas empresas, tiveram diversos. Olha, eu trabalhei em uma que o meu dia a dia era abricate. Hospitalar, né? Era abricate. Caramba, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar abrindo CAT. Não, você tinha uma pessoa para abricate. E aí você vai ver que aquela empresa começa a entrar no eixo. Isso, né? Então, de repente, vem para um momento muito bom esse assunto, porque é um assunto bem delicado, como foi a NR12, há um tempo atrás, que mobilizou empresas e meias empresas. Eu cheguei a comentar com a doutora, né? Eu estive numa empresa que investiu no ato 3,5 milhões para... Então, você vê que há uma mudança de paradigma. Agora, no ponto legal para as empresas não investir nisso, as multas... Aí também tem as questões das ações judiciais, as ações indenizatórias, né? Então, questão dos danos morais, da própria indenização por assédio moral, assédio sexual ou pelas doenças ocupacionais, né? Tem aquele imposto que o governo retém, né, também. Eu não lembro o termo agora, fugiu, FAP? FAT. Exato, o FAT, que é o fator Isso, FAT. acidentário previdenciário, né? Previdenciário. FAP. Então, assim, gente, não tem mais por onde... São vidas, né? Em primeiro lugar, antes de qualquer questão jurídica, são vidas que estão ali, Sim. né? Que tem família e tudo mais. Então, pode também acontecer uma responsabilização criminal, tá? A questão, se houver, por exemplo, negligência, né, nas medidas de segurança, problemas com o e-social, claro, porque ali tem as informações, né? Não pode ter inconsistência. Hoje, isso eu acho... Né? Se tentar maquiar, essa pergunta aqui, ó, eu vi que você anotou aí, eu adorei. Eu quero que você faça essa pergunta e eu vou ficar aqui. Eu tô me coçando para ver a resposta e eu também quero dar uma resposta nela. Doutora, na prática, como que o jurídico, o RH, a CIPA e o SST, elas se integram para evitar um passivo e criar uma cultura? Se integram. Quando você fala assim, a CIPA se integra com o RH, ou a segurança do trabalho se integra com a engenharia, o pessoal parece que não se conversa lá dentro. Eu até brinco, eu falo assim, ó, o pessoal vai fazer um trabalho, vai ter um guindaste.
traz o guindaste para depois falar se precisava ter documentação, treinamento. Aí chega o técnico de segurança, viu? O certificado do treinamento pessoal, o plano de içamento não tem. Gente, vocês não me chamaram antes. Então esse se integra aqui que foi muito legal, né? A Simpla hoje tá até melhor, tá legalzinho. Tô gostando de ver. Tá, não, com certeza. A gente falou assim minimamente sobre a integração, né? PGR, PCMSO, enfim. Mas sim, tem a CIPA. Eu entendo assim que toda essa estruturação, né? Essa revisitação de alicerces mesmo, né? A gente precisa pensar algumas coisas. Então, uma delas seria a questão das denúncias anônimas, né? Como que a gente faz denúncia anônima, né? Se estiver acontecendo algo, né? A gente tem que ter isso estruturado, os fluxos de denúncia estruturados, né? Uma proteção à pessoa que denuncia, porque senão a pessoa, se não tiver essa confiança, Sim. obviamente ela fica mais difícil, né? Inclusive eu mesma participo tenho, né, como clientes empresas que a questão da denúncia ela é incentivada, né? Incentivada. Ah, mas aconteceu com o meu colega, eu devo falar? Sim, você deve falar, né? Até porque se nós formos pensar, atualmente existem canais de denúncia, por exemplo, que são terceirizados. Eles são Já pagos pra para isso, uma corregedoria da empresa. sabe? Então, assim, mas então, eu acho até que são Da credibilidade. melhores Gera uma credibilidade. do que se for algo interno, Você sabe tá? que eu já contei essa experiência algumas vezes aqui no podcast, onde eu fui usar um canal. E depois eu achei estranho, porque me foi procurado para falar. Claro, alguém vai te procurar. Mas esse alguém não podia ser alguém que eu conhecia. E quando eu falo conhecia, é ter uma conexão direta de trabalho. Teria que ser algo mais imparcial, né? Porque existem essas. Vamos lá, a gente está falando de psicossocial. A gente está falando muito mais do lado psicológico do trabalhador aqui agora. Então existem, vamos lá, assédio moral, assédio sexual, a própria pressão de trabalho, ou a forma como ele é feito. Porque é isso que as empresas vão cuidar agora. O trabalho é saudável ou é um trabalho onde existem pessoas gritando, pessoas acelerando de maneira inadequada? Então esse canal, e quando eu procurei esse canal, foi muito sério, tá? E, na verdade foi muito sério. A procura desse canal, eu não sou... nunca tive essa situação. Então quando eu procurei para tratar isso e a pessoa me veio, eu falei, pronto. Agora, sabe quem sou eu? Já vai na pessoa. Então assim, quando a doutora citou aí que existem empresas que são contratadas para fazer isso, você vê a imparcialidade, o que gera credibilidade, e que para a empresa, para gerar valor e cultura, isso é muito bom. Exatamente, excelente, na verdade, né? Porque vai ser tratado. Porque vai ser tratado. E é justamente esse o objetivo, né? Esse tratamento. E a gente, para tudo isso, para ter essa integração, adorei também a palavra integração, muito bom, né? Para a gente evitar mesmo os passivos e criar a cultura, ou ao menos, eu falo assim, extrair essa cultura, né? Ela está lá, mas às vezes ela se perde no meio do caminho, porque às vezes os setores não estão se conversando adequadamente, E enfim. o que era para ser integração vira desintegração. Pois Porque, por é. exemplo, se agora o oposto é aplicado, por exemplo, a pessoa que vai avaliar isso, ela é parcial. Não tem como a Não tem empresa cabimento. funcionar, não tem como a cultura da coisa funcionar. Exato, a gente assim, é um passo a passo, né, gente? Sempre a gente tem que ir um passinho por vez. Mas sim, a partir de um plano de ação, a gente tem que ir registrando as evidências daquilo que a gente está fazendo, Sim. né? Até para a gente poder ter essa melhoria contínua que a gente falou, né, nesse ciclo. Temos que ter políticas claras, né, a questão das políticas anti-assédio, né, e lembrando, pessoal, que política anti-assédio, assédio
pode ter muitas coisas que caracterizam um assédio Sim, moral, né? Por exemplo, o sexual também. É, às vezes, aquela pessoa, a vítima, aquela pessoa que está sendo assediada, ela não, ela, pela criação dela, ela às vezes ela não consegue falar um não tão expresso, né? Mas se ela está incomodada, isso já é um não, né? e esse canal aí que vai ser importante agora. Porque às vezes ela Exatamente. até, se ela tem o canal, ela pode facilmente. Ou às vezes, o que que eu já presenciei? Eu já presenciei que a pessoa vítima não teve coragem, mesmo tendo o canal, Sim, sim, tá? E sendo um canal imparcial e tudo mais, sim, terceirizado. por medo. Mas ela começou a chorar Gera compulsivamente. outro. E aí, dentro do setor dela, uma das pessoas falou: Olha, tá acontecendo isso? Ela fica com medo do medo, ela vira vítima dela mesma. Com Porque certeza. ela vai fazer, mas aí ela entra numa crise porque ela não consegue fazer, quer dizer, ela já está aumentando o problema de novo. E muitas vezes esse assédio, por que aquela pessoa fica quieta, mesmo sofrendo horrores, né? Sendo algo tenebroso. Por que ela fica quieta, então? Porque às vezes ela precisa tanto daquele trabalho, tanto. Ela não pode Sim, se dar, né? Ela não pode falar, ela tem tanto medo de perder aquele trabalho que ela fala, não, é melhor eu ficar quieta. Mas não é melhor, né? Porque isso perpetua essa cultura de assédio daí. Eu tive vários casos, tá, de assédio, vários mesmo. A gente, em todas as palestras que a gente ministra, a gente dá muitos exemplos, porque às vezes uma coisa que a pessoa tá achando que é boba, não, aquilo é assédio, né? Porque para ter assédio precisa ter uma conduta reiterada, né? Quando é uma vez, tal, dano moral, mas quando são condutas reiteradas, é um modus operandi ali, caracteriza assédio, né? E isso fere tremendamente a dignidade da pessoa, às vezes até mesmo a integridade, às vezes até a integridade física, tá? Eu trabalho muito, muito na construção civil, né? E então tem questões de doença ocupacional, tem questões de acidente, mas tem também questões de assédio, né? e a depender desculpa interromper, me veio na cabeça o seguinte, a depender do perfil do trabalhador, isso às vezes nem parece. Eu também atendo a indústria da construção, e às vezes você vê palavras, brincadeiras que para eles, ou para um novato que está chegando e que não vive nessa cultura, é maluco, né? Com certeza. E assim, assédio pode ser tanta coisa, né? Pode ser. As questões de preconceito em geral, elas sempre vão caracterizar sempre assédio, né? Então, se a pessoa, sei lá, questões, padrões estéticos, né? Alta, magra, baixa, enfim, pouco cabelo, muito cabelo, tudo isso sempre vai caracterizar assédio, né? Se ficar ali caçoando da pessoa, por exemplo. Sim, Etarismo é uma coisa que está muito sim. atual, né? Mas tem muitas outras coisas, né? Às vezes, por exemplo, caricaturas, às vezes algumas Piadas, piadas, apelido apelidos. para as funções. Pois é. Então, assim, nossa, Você, quantos casos? A gente tem que marcar um outro você, podcast só para contar os é, causos, é, para exemplificar, lógico, sem expor ninguém, mas assim, tem tantos casos, sim, né? E o assédio, né, falando um pouquinho mais especificamente dele, ele pode vir não só horizontalmente, né? Que seria ali entre os pares, sem subordinação, mas ele pode ser verticalmente, então pode ser tanto do subordinado para com a chefia, como da chefia para com o subordinado. e esse trabalho é longo, né? Porque até tá mudando bastante hoje, né? Mas às vezes acontece sem as pessoas mesmas perceberem. Você deu um exemplo do etarismo, e olha que interessante, eu acho que a falta, não, perdão ao termo, não a falta de, porque não é uma regra, mas a cultura, a educação, o investimento em educação. Olha que interessante. Uma empresa em Campinas
em 2013, 14 ali, começou a mandar os mais velhos ali de empresa embora. E aí vem essa ideia do etarismo. Ah, você tá velho, você isso, né? Não sei o que, a pessoa sai. E olha que interessante. Começaram a recontratar, porque nós temos um outro problema. Mão de obra capacitada. Exatamente. Olha que, se a gente parar para estudar um pouquinho, acaba isso. Na construção civil, né, ela Tá tem ali, sofrendo bastante. tem a parte, é um apagão da mão de obra, Tá. né? Por isso que hoje as pessoas estão querendo fazer a industrialização da Sim. construção civil, Sim. né? Que com outros métodos construtivos, né? Light steel frame, enfim, É. outros, né? Então, isso é uma resposta também, né? Claro, tem que capacitar também para ter, Sim, sim. para conseguir utilizar esse método construtivo. Mas, inclusive, A gente pode pensar em vários setores, né? Meu supermercado colocando aqueles caixas autônomos. Pode sim. pensar. E assim, pessoal, uma coisa Uber nos Estados Unidos e Los Angeles, se eu não me engano, Los Angeles é autônomo. já é, É autônomo. não sabia. Pois é. Autônomo. Olha, Carro autônomo. olha Em só. alguns locais. E assim, mas uma coisa que é importante até a gente Mas falar. alguém fez um carro. Entendi. Sim, sim. Uma coisa que é importante a gente falar sempre é que tem coisas que não são assédio, né? Sim. Por exemplo, questão de exigências profissionais, isso não é assédio. Aumentar o volume de trabalho para todos, né? Dentro dos limites da legislação. Noturno. Não, às vezes Mudou de necessidade do serviço, Isso uma já é necessidade previsto também no contrato. Né? previsto, né? A não ser que aquela sobrecarga seja utilizada para desqualificar especificamente um ou um grupo de indivíduos, Pra como desligar. forma de punição ou como forma, né? Então aí sim, Mas por isso vem a questão da cultura organizacional. isso, Se você justamente. começar de baixo, a aplicação destes itens que nós estamos pautando aqui, ela consegue medir, ela consegue ter uma régua para dizer, olha, o que você está fazendo, ó, o método que está usando não é dessa forma, era para fazer numa máquina, está fazendo na mão, para quê? Já tem que ser, começa a entender isso daí. Sim. Assim, eu até chamo a atenção aqui, a gente até saiu um pouco da pauta, né? Porque a gente se apaixona às vezes pelo tema, já já a gente volta para a pauta, Bora. hein, pessoal? A gente ficaria horas. Horas. Mas assim, o que eu falaria, cuidado com racismo, com preconceito contra a mulher, preconceito de gênero, pessoas com alguma deficiência física, né? A questão do etarismo de novo, a questão dos padrões estéticos, né? Preconceito linguístico, pessoal, porque se a gente for pensar, o Brasil é gigantesco. Então, claro que cada um fala de um jeito, né? Tem a questão da intolerância religiosa também, né? Então, por isso que a empresa é tão necessário que ela tenha Diversidade. diversidade e Tá pegando inclusão também. É importante que a empresa tenha o quê? Políticas internas claras, definidas, escritas, expressas, manual de conduta, né? Regimento interno, né? Um contrato de trabalho bem redigido. Então eu digo que não adianta a gente querer pegar um modelo de contrato de trabalho. Não é para usar o chat GPT? Não é para usar, é só para a gente fazer algumas perguntas depois, mas assim, e nem também pegar o modelo. Às vezes pegou um modelo de internet, nem se adequa àquela atividade, né? Ou está muito genérico, né? Ou às vezes está impreciso. Então, assim, quando que é a Não oportunidade? fala a cultura da Não empresa fala. também. Quando que é a oportunidade de você regular essa relação de trabalho? No contrato de trabalho. Não tem gente que fala assim, ai, doutora, sabe o que aconteceu? Ai, bateu o ônibus aqui, bateu o caminhão, bateu sei lá o quê, quebrou não sei o quê, um equipamento XYZ. E agora eu posso descontar? Tá escrito o quê? Não tem nada escrito, e aí? Então, assim, gente, a oportunidade de você regular essa relação de trabalho é no contrato de trabalho. Você conhece algum escritório que faz? Eu conheço um que faz esse seguinte trabalho assim. O seu. Tô até pensando aqui na frente.
Ai, a gente tem que prestar atenção e ser Sim, sério nisso, não é verdade? a vírgula muda tudo, né? Com certeza. É a sua oportunidade. Porque se ficar claro para os dois, a relação flui de uma forma muito melhor. E chamando atenção ainda para essa questão que a gente estava falando, dessa integração entre jurídico, RH, CIPA e a segurança do trabalho aí, Sim. que é o métier de vocês, a gente tem que falar da questão das lideranças. Né? Questão de comportamento, né? Questão de compliance também. Sim. Aquela questão que a gente falou, tem que ter treinamentos robustos. E se nós formos pensar, quem aqui já ouviu falar do tom do topo? Né? Se o tom da questão não vem ali da liderança, se a liderança. Opa, saiu um pouco do microfone aqui. Se a gente não tem essa coerência, né, entre liderança e liderados, Sim. fica muito difícil. Fica incoerente. E a doutora falou uma coisa que é importante, e é uma coisa que a gente preza muito lá na CAST, tá? Os treinamentos, eles precisam ser personalizados. Até para você, parafraseando a doutora, o tom, né? Para você dar o tom certo. Por quê? Porque quando o treinamento ele é feito seja de liderança, aliás, principalmente de liderança organizacional, né? Mas os treinamentos normativos, quando eles são personalizados, inclusive como manda as normas regulamentadoras, ele gera credibilidade, ele gera qualidade, ele gera eficiência e objetividade, né? Não dá para você ir com equipamentos da Liga da Justiça dar um treinamento se ele só usa alguma coisa. Mas é verdade. E Sim, isso tudo gera. É interessante, sabia? Porque quando a gente fala de psicossocial, eu vou lá dar um treinamento de NR35 e leva um monte de equipamentos que ele nem usa. Isso mexe com ele. Isso ele passa a querer, ele passa ou a não entender, inclusive, o objetivo da coisa. Concordo. Porque ele fica, mas peraí, isso aqui, isso aqui, mas já vira uma bagunça. Eu já tive casos de profissionais, de trabalhadores que compraram o próprio equipamento, só que não fazia nem sentido ele comprar. Então, nem a empresa faz um estudo adequado, nem gera um treinamento adequado, gasta muito mais, e isso tudo impacta no que a gente está falando aqui. Tá, risco psicossocial é um tema do RH, não do PGR. Mito ou verdade? Bom, é mito, né? A NR1 ela fala expressamente dos fatores psicossociais lá no GRO, no PGR. Exatamente. Mito. Temos na verdade, integrar diversos profissionais, né? Não só RH, mas o pessoal da segurança do trabalho, que são vocês, jurídico, é multiprofissional, multidiverso, na verdade. Perfeito. Ok. Próximo, eu posso usar um questionário para avaliar o estado emocional do trabalhador? Mito ou verdade? Nossa, usar o questionário para avaliar o estado emocional. Como é que fica isso daí? Mito. Mito. Uma frase para O foco explicar. isso vai, ele tem que ter um cuidado ali com a legislação, né, com a LGPD, Sim. e não pode ser utilizado. Na verdade, a gente tem que pensar nas condições do trabalho, né, daquela atividade, e não um diagnóstico clínico Para avaliar ele. individualizado. Não. Sem contar que a pergunta aí também é quem que está fazendo isso, né? Pessoa que está fazendo isso, então se for fazer assim dessa forma, fosse dessa forma, teria que ser especialista, psicólogo, alguém mais focado. Então aí no caso é mito ou é não. Ok. Sem canal de denúncias anônimo, estou em risco com a CIPA? Aí é verdade. É o trabalho da CIPA, fazer as avaliações, cuidar. O canal, ele é aquilo que a gente falou aquela hora, ele é extremamente importante. Até porque na CIPA, ela não é só agora de prevenção de acidentes, mas é de prevenção de assédio também. Sim. Então, no próprio canal de denúncias, pode haver a denúncia de um assédio. Aqui tem um caso, a gente falou um pouco aqui, né? Ele fala turno noturno com metas agressivas, a gente, né, retrabalhando constantemente.
atendi uma empresa que tem um departamento de retrabalho. Eu não consigo entender. Meu Deus. Não consigo Que entender. trabalho. É constante, absenteísmo é crescente. Aí, nesse caso, eu entendo que a gente precise tomar algumas ações, né? Uma delas seria a revisão das metas, né? Fazer a questão das pausas programadas, adequar esse dimensionamento, reduzir esse retrabalho, né? Afinal de contas, é melhor fazer certo da primeira vez, né? Então, tem que ajustar o quê? O processo, né? Com bastante lucidez e discernimento, com clareza, né? Aí treina para ver se a pessoa realmente está fazendo corretamente. Mas aí envolve várias coisas, envolve Método. capacitação de líderes, método, Procedimento. questão de priorização, né? Então, e lógico, aí quando essas ações elas são tomadas, a gente tem que fazer todo o registro disso, assim como a gente falou, a gente tem que ir trazendo evidências daquilo que a gente está, de fato, fazendo e cumprindo no plano de ação, né? E aí você monitora esses indicadores e vê o que você pode melhorar. De novo, PDCA. Então você planeja, faz, checa o que deu certo, o que não deu certo, o que pode melhorar e age em cima disso. É o tempo todo. É interessante porque a indústria hoje, ela trabalha com... Bom, pelo menos aqui eu atendo, o que eu já atendi, eles têm o sistema just in time, né? Então, estava até explicando para a Karine que um dos nossos clientes, ele só produz aquilo que já foi faturado. Abre aspas, né? Faturado no sentido de... Então, ele não vai produzir nada diferente daquilo. Então, quando a gente fala de método, procedimento, falando mais da cadeia de produção, claro, né? Para a cadeia de produção funcionar, toda a parte humana aqui tem que estar funcionando perfeitamente. Todos os treinamentos, todos os comportamentos, a forma de trabalho, todas essas avaliações. Por mais que a gente seja pequenininho lá na caixa, doutora, nós éramos em 7. Certo. Eu contratei uma empresa e foi fazer um levantamento pra gente lá, comportamental, para entender como que se o que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo o trabalho, se as reuniões eram excessivas, se o tempo delas, e eu me surpreendi depois, né, dos relatórios. Isso não foi aberto, é uma coisa que a gente começou a trabalhar e todo mundo começou a dar suas opiniões ali, né? Mas no fundo serve sempre para gerar uma melhor produtividade e para a indústria não gerar produção que vai ficar parada, óbvio. Achei interessante essa pergunta que você anotou aqui. Tem alguma coisa aqui nessa pergunta aqui? Jamais. Não? Não. Faz aí. Área administrativa em home office com hiperconectividade. Mensagens fora do expediente. Não sei, pareceu até... Mas acontece isso? Hashtag Não. contém ironia. A hora é agora? Será? Pega a hora é agora? Hashtag Você contém sabe que ironia. isso foi uma preocupação quando eu comecei Eu fiz até uma palestra, o doutor Marcelo tá aí, depois eu vou mostrar para ele, o doutor. A gente fez uma palestra lá, o pessoal não tá vendo, o doutor tá ali, nosso convidado ali. E que eu montei todo o sistema de home office na casa do pessoal que trabalhava comigo, né, de comercial. Então a gente foi até a casa deles, pediu para eles escolherem o que eles queriam, que achavam mais adequado, porque ergonomia, lógico, não vou uma cadeira de cozinha, né? Mas ergonomicamente, quando você fala de uma cadeira, não existe a perfeita, né? É engraçado isso daí. Você compra a da NASA, olha, não gostei. Então nós fizemos, né, todo um trabalho de ir até a casa, a preocupação de ir até lá, montar toda a estrutura, computador, celular. A gente, olha, você tem o seu celular, mas tem o celularzinho da empresa. O sistema, a Karine fica brava comigo, porque às vezes desliga. Horário de almoço, preciso fazer, não funciona. A gente tirou tudo isso daí. Mas isso ajuda realmente na parte psicossocial, porque você não se preocupa. Quando a gente volta na ideia do home office, eu até comentei com a doutora isso daí.
Era horrível eu imaginar na sexta-feira, 7 da noite, quando eu passava na frente do quarto, eu morava em apartamento sozinho, tá? No outro quarto era o meu escritório. Eu passava na frente da porta do quarto e falava, nossa, segunda-feira tem que entregar um trabalho. Agora você imagina as pessoas que não receberam toda essa estrutura para trabalhar. Com certeza. Que trabalham em cima da mesa, doutor. Que pega o computador e põe no colo, porque isso tudo gera lá na frente algum, né? Sim. Agora, eu acho que você perguntou para a doutora advogada, vamos ver a resposta. Eu não fiz defesa não, tá? Casos da vida real, não é mesmo? É aquela história que a gente falou, né? Mas fizemos certo. Com certeza. A gente tem que estabelecer limites, né? Temos que fazer uma organização do trabalho, temos que ter políticas claras, que nem a gente já falou, temos que ter janelas, gestão de tempo. São várias técnicas, por exemplo, de gestão de tempo. Inclusive, a gente tem que treinar o nosso colaborador para ele entender que ele também precisa descansar. Então, tem gente, por exemplo, que adora a técnica Pomodoro, né? Que trabalha ali 25 minutos, pausa 5 minutos, e em cada janela de 3 tempos, faça uma janela maior de 15 minutos. Ou às vezes a pessoa fala, não, consigo tocar 40 minutos, aí eu faço as janelinhas, depois a maior, né? Mas então, assim, é importante ter esse alinhamento, né? Dessa gestão de tempo, da gestão da equipe, né? O que é de fato esperado daquele colaborador, né? Tem várias funções, vários nichos que a gente sabe que tem ali o SLA também, para saber o que vai entregar, o que não vai, quando, como, enfim, né? Tem questões de autonomia também do colaborador, ensiná-lo o que é prioridade, né? Porque se tudo é prioridade, às vezes nada acaba sendo, né? As metas não podem ser aquelas que quando você chega na meta, você dobra a meta. Não. Tem que ser. A questão de metas é uma das questões muito, assim, mais sérias, inclusive, até de assédio, né, que a gente sabe. Metas que são impossíveis de serem cumpridas, né, existem, né, mas a gente não pode deixar que isso aconteça na empresa da gente. Né? A gente vê quantas reportagens a gente vê falando disso, né, que é algo que não é possível de atingir. E mais do que isso, às vezes quando não se atinge, existem punições, e punições às vezes vexatórias. Essas punições vexatórias, obviamente, elas caracterizam Sim. o assédio moral também. A meta não pode ser algo inalcançável ou se tornar inalcançável. Isso é uma coisa que eu me preocupo. Às vezes, quando eu falo com algumas pessoas, eu falo, olha, a meta ela não pode ser algo que você amanhã ou depois sabe que vai se tornar inatingível. Tem que ser algo constante. Né? Tomar muito cuidado. Principalmente quando a gente fala de vendas, né? Vendas que é um pouco mais complicado. Doutora, em suma, por conta do nosso. Eu gostaria de ficar aqui. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais uns quantos? Aliás, esse assunto, né? Alguns bate-bolas aí Vários, novos, né? vários. Vários. Hoje vimos que o que mudou na NR1, como implementar o PGR, como reduzir passivo, como liderar com coragem. Isso não é moda, isso é lei. Em poucas palavras, o que você recomenda para as empresas hoje para cuidarem melhor desse assunto nas suas organizações? Pessoal, eu entendo assim que a gente precisa fazer ali esse mapeamento, esse inventário dos riscos psicossociais em cada uma das atividades, né, empresariais. Então, identificar, traçar um plano de ação, né, com prazos, quem é o responsável, quem não é, colocar as evidências, né, aquilo que a gente já conquistou a cada etapa, né. Claro, na questão do assédio, a questão de sigilo, confidencialidade, acolhimento, treinar a liderança, tá? Registrar esses treinamentos personalizados,
né? Que mais? A questão dos canais de denúncia, implementação, né? Com todos os procedimentos que a gente já falou. Então, a gente está fazendo o que aqui? Um checklist, basicamente, né? É básico, mas é importante. Fazer a correta integração com o PCMSO, né? Com os critérios médicos ali. Então, isso basicamente, tá? Pensando no quê? No fim do dia? Pensando na estratégia da empresa e no cuidado e acolhimento do colaborador, porque a empresa, no fim do dia, também ela quem faz a empresa acontecer, né, a atividade acontecer? Pessoas, processos, e aí sim você tem uma performance satisfatória, que é o que a empresa também quer. Perfeito. A gente tem lá no nosso Instagram da Cast uma apresentação da doutora. A doutora também é palestrante. Como que a gente faz para encontrar a doutora? Tem um arroba. Acho que Instagram é o mais fácil atualmente. Meu Instagram é @adv_Clarissa Rodella, com 2 L's, contato. E tem o da advocacia também, né? Acho que por site também, se digitar ali no Google Advocacia Rodella também, fica bem fácil de me encontrar. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que esse podcast foi pouco. Bem pouco. É um assunto muito bom que as empresas precisam se atentar. Nós estamos aqui para ajudar o que precisar. Certo? Com certeza. Karine? Queria agradecer. Foi uma grande aula que a gente teve aqui. Baita aula. Maravilhoso. A porta vai estar sempre aberta para você quando quiser voltar. Que você vai voltar, porque vai ter vários assuntos para a gente tratar ainda. E a gente quer agradecer, né? Foi uma honra estar aqui com você, Diego. E o que fica se você cuidar da saúde do colaborador, você vai ter uma ótima empresa. Um nome a zelar, uma reputação maravilhosa. Sim. É muito bom você entrar em empresas que fazem isso, que cuidam. Você tem razão. Doutora, uma frase? Vou pegar o gancho dela, então. Cuidar da saúde do colaborador e da segurança, claro, é estratégia. Perfeito. Pessoal, esse foi o podcast onde nós tratamos de NR1 psicossocial. Fiquem atentos, cuidem. Se gostaram do nosso vídeo, curte, compartilha. Vai lá, assiste, manda pra galera. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais, muito obrigada. Podcast. Pessoas que inspiram segurança,